Liebe Leute, vamos começar aqui com o nosso aber. Pessoal, olha só o que nós temos aqui. Eu coloquei aqui em cima, tá? Eu sempre vou colocar, né? Estamos trabalhando com aber. O que ele expressa? Expressa uma ideia de contraste e oposição para você ficar sempre ciente, né? Manter isso aqui na sua mira aí. E eu coloquei aqui uma legenda, pessoal, tá? E o que significa essa legenda? Olha só o que nós temos aqui. Nessa parte aqui de cima das tabelas, né, que virão a partir de agora, nós temos aqui, ó, P1. O que significa P1? Position 1, primeira posição da frase. Temos aqui P2. O que significa P2? Está aqui em cima, pessoal, na legenda, ó. Position 2, segunda posição da frase, né, posição mais importante das frases em alemão. Nós temos aqui MF. O que significa MF? Significa Mittelfeld, o meio da frase. O meio da frase é a posição onde podem vir diversas informações. Não temos aqui agora nesse exemplo, mas em breve teremos o SE. O SE, pessoal, indica Satzende, ou seja, a posição final. É para lá onde vai o prefixo, para lá onde vai o verbo principal da nossa frase, é para lá onde vai, né? Ou seja, nós sempre ou vamos ter, né, um verbo, por exemplo, no Partizip 2, ou um verbo no infinitivo, ou um prefixo, por exemplo, né, no caso dos trennbare Verben, é para lá que eles vão, então, para a nossa Satzende. Já já vocês vão ver exemplos. Nós temos aqui, então, pessoal, das Restaurant ist sehr gut. Isso aqui nós vamos chamar de Hauptsatz 1. Pessoal, vocês concordam comigo que quando eu falo das Restaurant ist sehr gut, observem aqui que é uma frase principal, porque nós temos o nosso verbo sein conjugado aqui no meio, né, na posição 2. Vocês concordam, pessoal, que quando eu digo que o restaurante é muito bom, eu estou expressando uma ideia positiva? É algo bom, né? Ou seja, o restaurante ser muito bom. Vamos à nossa segunda frase. Das Restaurant ist sehr teuer. Pessoal, nós vamos chamar essa frase das Restaurant ist sehr teuer de Hauptsatz 2, ou seja, a nossa frase principal 2. Vocês concordam, pessoal, que quando eu digo das Restaurant ist sehr teuer, ou seja, que ele é muito caro, eu estou expressando uma ideia negativa? De um lado, eu estou dizendo que o restaurante é muito bom, do outro lado, eu estou dizendo que ele é muito caro. Nosso objetivo aqui, pessoal, é unir essas duas frases. Percebam que, como nós estamos tendo um contraste, ou seja, uma oposição de ideias, qual conector que eu vou utilizar? O aba. Já que o aba expressa, então, oposição, contraste de ideias. Ideia positiva ou negativa, ideia negativa ou positiva, tá? Mas nunca posso ter, né, duas ideias positivas e utilizar o aba, ou duas ideias negativas e utilizar o aba. Sempre ideias opostas, tá, pessoal? Vamos colocar o nosso aba ali. Olha só como é que ficaria a junção, então, das duas frases. Das Restaurant ist sehr gut, aber das Restaurant, opa, tô aqui em cima, né? Ist sehr teuer, tá? Pessoal, tá correto isso? Com certeza, sem dúvida, mas será que isso vai agradar o avaliador lá do Goethe? Será que as pessoas falam isso no dia a dia? Não falam, pessoal. O que nós estamos tendo aqui, ó? Utilizamos o aber ali para juntar as duas frases, né? Já temos, então, a nossa oposição de ideias. Como vocês podem perceber, nós temos que das Restaurant e o nosso verbo sein, né, que ele está se repetindo nas duas frases. Quando nós temos que o sujeito da frase e o verbo eles são idênticos nas duas Hauptsätze, a gente pode suprimir eles na segunda frase, ou seja, na nossa segunda Hauptsatz. O que eu posso fazer? Ao invés de dizer das Restaurant ist sehr gut, aber das Restaurant ist sehr teuer, eu posso dizer simplesmente das Restaurant ist sehr gut, aber sehr teuer. Percebam, pessoal, que os elementos aqui, eles, de certa forma, sumiram. Não é que eles sumiram, tá? Eles estão sendo omitidos ali, porque já foram mencionados anteriormente. Eu já sei sobre o que está sendo falado. Vamos lá para a nossa próxima frase. Olha aqui, ó, estamos trabalhando com aber. O aber expressa uma ideia de contraste de oposição. Beispiel 2. Ich wollte ins Kino gehen. Eu queria ir ao cinema. Hauptsatz 1. Né? Isso aqui está expressando uma ideia positiva, tá, pessoal? Pô, eu quero ir ao cinema, é uma coisa legal, né? Depois nós temos na nossa Hauptsatz 2, ich hatte kein Geld. Percebam, pessoal, que eu não ter dinheiro é uma coisa negativa. Pô, eu queria ir no cinema, né? Legal, bacana, mas eu não tenho dinheiro. Como o nosso objetivo aqui, pessoal, é a gente unir essas duas frases, elas estão expressando uma oposição de ideias, um contraste, qual conector eu vou utilizar? O aber. Vamos colocar o aber ali. Então, nós temos a seguinte frase. Ich wollte ins Kino gehen, aber ich hatte kein Geld. Aqui, pessoal, percebam que agora surgiu a nossa SE, né? Ou seja, a nossa Satzende, já que em toda a frase com modal verbo, o modal verbo fica conjugado na posição 2,
verbo principal vai para o final da frase e fica no infinitivo. Ich wollte ins Kino gehen, aber ich hatte kein Geld. Então, nós temos a nossa frase aqui. Ich wollte ins Kino gehen, aber ich hatte kein Geld. Mateus, eu posso tirar o ich da frase? Não, pessoal, tá? Nós estamos tendo dois verbos diferentes aqui e a gente tá... né, a gente não pode deixar o nosso verbo ali, né, sem aquele sujeito, tá? Só naquela condição, né, que nós tivemos o sujeito e o verbo, né, ao mesmo tempo, então, sendo juntos, né? Ou seja, idênticos, então, nas duas frases, tá? Cuidado, então, né, para você não cometer nenhum erro aí. Vamos para a próxima frase, pessoal. Mais um exemplo. Olha ali, ó. Aber expressa uma ideia de contraste e oposição, significa mas, porém. Temos a nossa primeira frase aqui, ó. Der Film war sehr interessant. É a nossa Hauptsatz 1. Ele expressa uma ideia positiva, né? O filme ser muito interessante é muito bom. Segunda frase. Er war zu lang. Que é a nossa Hauptsatz 2. E está expressando uma ideia negativa, pessoal. Ele era muito longo, esse filme. Como a gente quer conectar as nossas duas frases, a gente está tendo aqui uma oposição de ideias. Pô, o filme era muito interessante, mas ele era muito, né? Ele era muito longo. Vamos utilizar o nosso aber. Vamos colocar o aber ali, pessoal. E olha só o que nós vamos ter. Der Film war sehr interessant, aber er war zu lang. Notem agora, pessoal, que eu tenho mais uma vez acontecendo aquele caso de eu ter o sujeito, né, e o verbo, eles são idênticos nas duas frases. Mateus, mas ali nós temos der Film e nós temos er. Pessoal, não se esqueçam, tá? Se nós temos algo que é masculino, der, eu posso substituir por er. Da mesma forma que se eu tenho algo que é die, eu posso substituir por sie. Da mesma forma que eu tenho algo que é das, eu posso substituir por es, né? Não temos espaço aqui, né? Vamos botando onde dá, né? Olha ali, pessoal. E o nosso die-pl, o nosso sie plural, o nosso die plural, eu posso substituir pelo sie plural, né? Indicando eles ou elas. Tá? Então, é a mesma coisa, pessoal. O mesmo sujeito não foi alterado nada ali. Como eles são iguais, pessoal, são idênticos, o que eu posso fazer? Posso suprimir eles, então, da segunda frase. Poderia dizer, der Film war sehr interessant, aber zu lang. Observem aqui agora que eu simplesmente omiti, pessoal, esses dois termos. Eles estão ali, de certa forma, tá? Só estou omitindo porque eles já foram mencionados, então, na frase anterior e são, então, idênticos. Certo? Meus queridos, olha só o que nós temos mais aqui, ó. É importante ressaltar agora, tá, que todos esses conectores, né, eles ocupam a posição null. Lembra que eu falei lá para vocês, ó, gravem isso aqui, né, no momento, né, quando você falar sobre quando você lembrar do a do zo, né, lembre também que ele ocupa, então, esses elementos, eles ocupam a posição 0 da frase. Esses conectores ocupam a posição 0 da frase. Isso significa, pessoal, que eles não alteram a ordem dos elementos de nenhuma frase, elas permanecem em sua ordem original. Por isso que eles são chamados, né, de conectores de Hauptsätze. Então, quando eu falo, der Film war sehr interessant, aber er war zu lang, ou na sua forma curta, né, com os elementos aqui omitidos, eu vou ter, der Film war sehr interessant, aber zu lang. Tá? Então, nós estamos tendo aqui que o nosso aber ele ocupa a posição null da frase, ou seja, nós não estamos tendo aqui nenhuma alteração. O que mais que nós temos, pessoal? Olha ali, ó. Ich wollte ins Kino gehen, aber ich hatte kein Geld. Observe que o aber, né, ele está ocupando a posição 0. Continuamos tendo aqui na nossa segunda frase, ich na posição 1 e o nosso verbo ainda na posição 2, já que nós estamos conectando frases principais. Se nós temos uma frase principal, obrigatoriamente eu tenho que ter um verbo na posição 2. Das Restaurant ist sehr gut, né? Aber das Restaurant ist sehr teuer. Continua, pessoal, aqui na posição 0 é como se tivesse, ele está indicando o início de uma nova frase, que deve ser, então, aqui uma Hauptsatz, né? Das Restaurant ist sehr gut, aber sehr teuer. Beleza? Fiquem muito atentos, tá, pessoal? Não é porque as coisas não estão aparecendo ali, que elas não existem, elas estão ali, mas elas são omitidas, como nos exemplos, né, em que a gente tem o nosso sujeito, né, e o nosso verbo aqui, então, eles são idênticos, tá? Eu posso suprimir eles, então, aqui na nossa segunda frase. O aber significa mas, porém. O conector aber, ele significa mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, e ele é utilizado para expressar um contraste de ideias, geralmente expressando uma oposição de ideias.